Nós vamos então ao estudo da palavra do nosso Deus nessa manhã. Nós estamos aí vendo as parábolas, de Jesus, e eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 21. Mateus 21. Nós iremos ler aí verso 28 ao 32. Mateus 21, 28 ao 32. Todos acharam? Diz amém. Muito bem. A palavra de Deus nos diz assim: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. E disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Vamos orar. Santíssimo Deus, Senhor, muito obrigado por tudo quanto o Senhor já nos permitiu fazermos aqui nesta manhã, louvando ao seu santo nome. Neste momento nós suplicamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações por intermédio da Tua palavra. Use, Senhor, esse miserável servo do Senhor nas Tuas santas mãos, para a glória, ó Pai, de Teu santo e maravilhoso nome. E que nós, ó Pai, possamos estar atentos à Tua palavra, que nós possamos ouvi-la, guardá-la e também buscar colocar em prática tudo quanto o Senhor aqui nos disser. Nós pedimos ao Pai, continua a abençoar o Teu povo. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Podeis sentar, irmãos? Mais uma, das parábolas de Jesus, e os irmãos, nós vimos, nas semanas anteriores aí a parábola do joio e do trigo, nós vimos. E aqui, não muito diferente, destas últimas 2 parábolas que nós vimos, Jesus está mais uma vez ensinando sobre o reino, de Deus, e ele agora, então, está falando diretamente aqui com os líderes espirituais daquela época, o pessoal do judaísmo. E aqui, só para a gente conseguir entender um pouco melhor, o porquê Jesus, inclusive, ensinou essa parábola, antes de nós entrarmos aí no que ele quis ensinar, com a parábola, dar uma olhada, no contexto. Nós pegamos aqui no capítulo 21, nós vamos encontrar aí no versículo 1 até o versículo 11, nós vamos ver aí o texto da entrada triunfal de Jesus Cristo, quando Jesus entra em Jerusalém montado, naquele jumentinho ali. Depois, no versículo 12 ao versículo 13, nós vemos Jesus fazendo aquela purificação, do templo. Também do versículo 14 ao versículo 17, Jesus também opera vários milagres ali no templo. Do versículo 18 até o 22, nós vemos a figueira a qual ele amaldiçoa, depois de ter ido lá buscar fruto, e ali então não achar, ele então amaldiçoa, aquela figueira ali. No versículo 21 a 27, que é o texto, antecedente ao texto ao que nós acabamos de ler, Jesus, ele faz um teste, com os líderes religiosos daquela época. Então, só para a gente entender tudo isso acontecendo em um pequeno espaço de tempo, e os líderes religiosos, os irmãos bem sabem daquela época, os sacerdotes, os anciãos do templo, eles eram contra Jesus, eles eram contra os ensinamentos, do Senhor Jesus Cristo, assim como eles também foram contra os ensinamentos de João Batista, e foram contra, tudo aquilo que foi ensinado por João Batista. E agora eles tentando, desacreditar Jesus daquilo que ele ensinava, eles agora também buscam de alguma forma, por uma artimanha ali, tentar vir, trazer descrédito ao Senhor Jesus e aos ensinamentos. Nós vamos ler o versículo 21 a 27 agora,
para a gente entender um pouco mais. Olha só, então depois de tudo isso acontecendo, versículo 21 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Olha o verso 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Né? Jesus ensinando seus discípulos aqui. De repente, o verso 23, olha só. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Porque para eles estavam com uma tremenda dificuldade, né? Vendo Jesus operando todas aquelas coisas, a aceitação, inclusive, pelo povo, né? Dos ensinos de Jesus, os milagres, né? Ali que o Senhor Jesus Cristo vinha fazendo, tudo isso dava cada vez mais força ainda para que as pessoas crescem em Jesus. E, de fato, naquele momento, foi um momento, parece, ápice, né? Do ministério do nosso Senhor Jesus, que havia maior aceitação, até por isso, né? Na entrada triunfal, aquela multidão ali que estava ali colocando, né, seus mantos, folhas ali, para que ele entrasse em Jerusalém, aclamando ele realmente como rei. Olha o versículo 24. E Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E aí eles ali tentando, né, desacreditar do Senhor Jesus, perguntando: olha, com que autoridade o Senhor faz essas coisas? Mas Jesus, né, conhecendo todas as coisas, sabia que eles estavam tentando, né, de alguma forma, tomá-lo ali em alguma palavra, né, distorcer a palavra de Jesus, porque ele nunca iria dizer uma palavra errada, mas eles estavam tentando, de alguma forma, pegá-lo e até mesmo fazer, né, uso da palavra dele contra ele mesmo. Mas Jesus, conhecendo isso, Jesus olha para ele e fala assim: eu respondo essa pergunta aí que vocês fizeram, mas se primeiro vocês me responderem, o batismo de João era do céu ou não? Era de Deus ou não? E olha a continuação do versículo 25, diz: e pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. E ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade eu faço isso. Veja, então, esse momento é um momento de tensão, né, entre Jesus e os líderes religiosos daquela época, e eles então tentando desacreditar Jesus, Jesus já sabendo sobre a intenção dos seus corações, ele agora lança essa pergunta, eles não respondem porque de toda forma que eles fossem falar ali, iria ficar ruim, né, para o lado deles. Mas Jesus fala, então, também, não vou responder vocês. Mas, em seguida, Jesus traz um ensinamento, que esse ensinamento é diretamente ligado aos líderes religiosos, que foi o texto que nós lemos agora no começo, né, do versículo 28 ao versículo 32, onde Jesus conta essa parábola dos dois filhos, ensinando justamente a esses líderes religiosos da época. Então, amado, o significado dessa parábola é tão claro, né, quando a gente entende o contexto, que ali os líderes judeus, eles são justamente este grupo qual, até mesmo quando eles se propuseram, né, a servir a Deus, a obedecer a Deus com as suas palavras, mas, no entanto, as suas atitudes eram completamente ao avesso daquilo que eles disseram com a sua boca. Enquanto que aquele grupo, né, do primeiro filho, no versículo 29, o qual disse: olha, eu não vou trabalhar na vinha, pai, mas depois foi. Este é um símbolo, né? Jesus mostra aí, este grupo tipifica justamente os publicanos e as meretrizes, que eram o principal, né, o pior grupo naquela época, tido pela população, né, ali. Os publicanos, porque os irmãos bem sabem, eram cobradores de impostos, né, trabalhavam a serviço de Roma, eram mal vistos pela sociedade judaica, inclusive tido como realmente aqueles que trabalhavam, né, para o inimigo. E as meretrizes, justamente por conta do pecado, né, o qual elas praticavam de prostituição. Então, diante da sociedade, esses eram os dois piores grupos. Mas era justamente esses dois grupos que Jesus tinha colocado ali na pessoa daquele primeiro filho, que apesar de dizer: não, eu não vou trabalhar na vinha, o que o texto nos diz lá no versículo 29, ele diz: mas depois, arrependendo-se, foi. Então, Jesus começa a ensinar
para os líderes religiosos, né, daquela época: olha, o grande problema de vocês é que vocês dão tanto poder, né, às suas palavras, que vocês esquecem da ação. Vocês estão tão preocupados com aquilo que vocês falam, com uma falsa aparência para as pessoas, que vocês realmente se esquecem daquilo que é importante, que é, justamente no caso, né, trazendo para nós aqui, a nossa ortodoxia, ou seja, aquilo que nós cremos, né, os ensinamentos, as doutrinas bíblicas, elas não devem estar somente presas na nossa mente, mas elas devem descer para o nosso coração, para o nosso corpo, de forma que nós não venhamos somente conhecê-las, mas também praticá-las. Amém, irmãos? E é isso justamente que Jesus está ensinando aqui. Então, nós vamos ver aí rapidinho, né, Deus nos ajudando, 3 lições importantíssimas dentro desse texto que Jesus nos ensina. Então, a primeira dela é justamente isso: há 2 classes de pessoas muito comuns dentro do reino de Deus, que são aqueles, assim como na parábola do joio e do trigo, aqueles que dizem ser de Deus, mas não são, estão ingressados no meio da sociedade evangélica, mas, no entanto, né, não tem nenhuma parte com o reino de Deus. E aqueles que também estão, né, entre esses, mas que são crentes sinceros. Então, há pessoas cujas palavras, Jesus aqui nos ensina, a primeira lição, é que há pessoas cujas palavras são muito melhores do que as suas próprias ações. Olha o versículo 30 comigo mais uma vez, ele diz assim: e dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo, e respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. O filho que disse que iria, né, e no entanto não foi, ele tinha até uma aparência, né, externa, as suas palavras, inclusive, eram palavras boas. Olha comigo aí mais uma vez a resposta, né, dele no versículo 30. Ele disse assim: eu vou, Senhor. Veja que até foi com educação, né, chamando o pai de Senhor, mostrando ali uma falsa, né, cortesia, mostrando ali uma falsa, que ele, no interior dele, obviamente, ele sabia que ele não iria mesmo, mas, no entanto, ele estava ali agindo de forma falsa para que as pessoas vissem, para que seu pai visse: nossa, olha que filho obediente esse, né? Só que, amado, muitas das vezes o que nós esquecemos é que Deus, ele conhece o mais profundo do nosso coração. Sabe que nenhum de nós conhecemos a nós mesmos como Deus nos conhece. Isso é fato. Em alguns momentos da nossa vida, inclusive, nós temos algumas reações, dadas as circunstâncias às quais nós estamos vivendo, que depois de termos aquela reação, né, nós acabamos, quando tudo se esfria ali, o sangue abaixa, o calor ali do momento e tal, e aí a gente olha e fala assim: nossa, por que eu fiz isso? Eu não me reconheço, né? Eu não deveria ter feito isso. Mas Deus, ele conhece a cada um de nós. Então, amado, ainda que dentro, né, da religião, às vezes nós venhamos mostrar para as pessoas uma falsa aparência, que as pessoas até nos tenham, né, como sendo: olha que irmão importante e tal, mas aquilo tudo é uma falsa aparência. Aquilo ali não engana a Deus. Pode enganar, né, as pessoas que estão à nossa volta, mas Deus jamais será enganado. Amém, irmãos? Então, este grupo tem, realmente na sua vida, tende a buscar enganar a Deus, mas a realidade é que nós nunca vamos conseguir enganá-lo. Então, este é o mal, né, deste grupo que está aí desvinculando as suas palavras das suas ações. A segunda classe que Jesus nos mostra, no versículo 29, é a pessoa cujas ações são muito superiores às suas palavras. Ou seja, são pessoas que, apesar das suas falhas, dos seus pecados, muitas vezes são crentes muito mais sinceros do que aqueles que mostram uma falsa piedade, daquele que mostra uma falsa aparência. Às vezes tem, né, por dentro das igrejas, aquele irmão que ele está ali todo culto na igreja, e não estou dizendo que tem nada de errado com isso, é certo, amém, irmãos? Estar na igreja, todos os cultos e tal, ali, buscando, louvando a Deus ali e tal, mas seu coração, a sua mente está tão longe, está tão distante de Deus. Quando ele sai daqui, né, dessas portas, ao invés de viver para Deus, ele está vivendo para si mesmo, de forma egoísta, não pensando em ninguém à sua volta. Enquanto que aquele irmão que, de repente, aos olhos, né, nossos, humanos, a gente olha e fala assim: nossa, esse irmão parece que ele é largadão, parece que ele não quer nada com nada e tal. Mas diante de Deus, ele está dia após dia arrependendo dos seus pecados, buscando, né, ter uma melhor vida na presença de Deus, não na presença dos homens, buscando realmente cumprir com aquilo que ele aprende todos os dias com Cristo. Então, amado, há estes dois grupos.
aqui, né, aprendemos que o caminho que o cristão deve seguir é ação e não somente promessas. Sabe que Deus está cheio de pessoas que prometem, mas nunca cumprem. E há um grande problema, porque a palavra de Deus nos ensina que quando nós fazemos uma promessa ao nosso Deus, nós não podemos deixar de cumprir. Não é assim? Se alguém faz uma promessa a Deus, deve cumprir. Então veja que é diferente, né? Às vezes a gente até faça aqui uma promessa para o irmão Lucas, e de repente por alguma coisa, né? Ou até por má vontade minha mesmo, eu não cumpro. Irmão Lucas, tudo bem, é uma pessoa, né, amada, um irmão em Cristo e tudo, mas olha só, agora com Deus, quando nós prometemos algo para Deus, Deus é o Criador do universo, é o nosso mantenedor, né? Como é que nós fazemos isso, né? Nós prometemos algo para Ele e depois não cumprimos. Isso é realmente tremendo, amado. Nós devemos agir, né, de forma correta. Então há esses dois grupos. Esta parábola, né, nos ensina que as promessas jamais podem ocupar o lugar da ação e que as palavras altissonantes nunca servem de substituto das ações corretas. Então, por mais que você fale algo bom, o que você deve demonstrar não são somente palavras, mas atos. Amém? Tem muita gente que fala muita coisa boa e Deus não se agrada dele porque as suas atitudes estão completamente ao avesso daquilo que ele diz. Ou seja, muitos cristãos, e os irmãos conhecem, né, muitos assim, que dizem ser servos de Deus, mas, no entanto, não vivem para Deus. É triste, mas é uma realidade. Ontem, né, no culto dos jovens, inclusive o irmão Maius pregando, né, ele falando sobre uma situação que ele passou até no serviço, aonde ele estava ali trabalhando e uma pessoa que se dizia cristã, que serve de Deus e tudo, teve atitude errada, e as pessoas ali, obviamente, né, o mundo está de olho em você. Está de olho em mim. Se nós dissemos que somos de Cristo, mas nós não vivemos de forma correta, nós causamos escândalo a eles. Porque o perdido sabe exatamente como é que o cristão deve viver, como é que o cristão deve agir. Você tem dúvida sobre alguma coisa que você vai fazer, se aquilo vai agradar a Deus ou não? Chega para qualquer pessoa perdida do seu lado e pergunta para ele, o que você acha se eu fizer isso e isso? Ó, só não esquece aqui, eu sou crente, você acha que eu devo fazer isso? Ele vai te dar a resposta certinha. Às vezes ele nem conhece um versículo bíblico para te dar, mas ele vai dizer exatamente aquilo que a Bíblia já te diz. Aquilo que a Bíblia me diz. Então o mundo espera que nós venhamos viver em conformidade com a palavra de Deus. Amém, irmãos? A pergunta aí fica, qual tipo de classe você faz parte? Você faz parte desses, né, que estão completamente descomprometidos com as suas palavras, com a palavra de Deus, inclusive, ou você faz parte daquele que peca, sim, mas está buscando continuamente a viver aquilo que agrada ao nosso Deus. Segunda lição que a parábola nos ensina é que o arrependimento deve ser o estilo de vida do cristão. Amém, irmãos? É justamente isso, nós devemos arrepender a cada dia. Nós temos um grande problema espiritual e nós podemos analisar a nossa vida muito facilmente, né, sobre como está a nossa vida espiritual, quando a gente olha para essa parte do arrependimento. Quando foi a última vez que você se arrependeu de algum ato que você praticou? Quando foi a última? Olha, pastor, eu nem lembro mais. Então tem um grande problema aí. O problema é que você já está tão distante de Deus que você já não consegue enxergar os pecados que você pratica. Quando eu atinjo, né, esse patamar de, olha, não me arrependo mais. Eu não tenho mais nenhum tipo, né, de pecado que eu vejo na minha vida que eu preciso arrepender. Amado, aí eu estou tão distante de Deus que eu já não consigo mais enxergar as falhas em mim. Eu já não estou mais em comunhão com a palavra de Deus, e é ela justamente aqui, identifica o nosso pecado, identifica a nossa falha. É através dela que nós chegamos realmente ao conhecimento daquilo que nós estamos vivendo errado, e a forma como nós devemos viver, é justamente através da palavra do nosso Deus. Então, amado, quando nós não nos arrependemos mais, nós estamos com um grande problema espiritual. Porque o arrependimento é o estilo de vida do cristão. Quantos aqui pecam todo dia? Agora não precisa levantar a mão, não. Quantos aqui todo dia se arrependem genuinamente dos pecados? Pastor, olha, tem dia que eu nem penso que eu cometi pecado.
Ou então, né, a gente está fadado àquela oração meramente religiosa e só para desencargo de consciência, aonde a gente ora assim: Senhor, perdoa os meus pecados, amém. Eu sei, né, que num culto público como aqui nós estamos, né, e nós vamos orar, nós não vamos, de repente, nomear todos os nossos pecados diante de Deus e dos irmãos, né? Até mesmo porque há alguns pecados que trariam talvez até constrangimento a nós. Então, dentro de uma oração pública, cabe justamente essa oração, né, de Senhor, perdoa os meus pecados. Mas, quando foi a última vez que você orou especificamente? Quando você ali buscava, né, o Senhor, você orou mencionando diante dele cada um dos pecados. Você tinha consciência de que aquilo que você estava vivendo era pecado e que você precisava abandonar aquilo. E você orou falando com Deus sobre cada um desses pecados, pedindo para Ele perdoar você cada um desses pecados, pedindo para Ele te dar força para vencer a cada um deles. Quando foi a última vez? Então, amado, se faz tempo isso, então você precisa, né, como a palavra de Deus diz, retornar ao primeiro amor, não é isso? Retornar àquelas práticas que, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, o início da nossa conversão, nós estávamos bem preocupados com a forma como nós estávamos vivendo. Estávamos ou não estávamos? É uma realidade. Você se converteu, entregou a sua vida a Jesus, justamente porque naquele dia você ouviu o Evangelho, você entendeu o quão pecador você era, e que você realmente precisava de Jesus, precisava do perdão dos seus pecados ali. Você fez um compromisso também naquele dia com o Senhor Jesus Cristo, de que Ele lhe daria a salvação e você o serviria para sempre. Viveria como Ele deseja que você viva. E ali então você começou, né, quando novo convertido, buscar vencer cada um daqueles pecados. De repente você tinha um vício, né, de fumar, você lutou contra aquilo, orava, pedia oração para os irmãos: ó, ora por isso, né, ora para que Deus me ajude, que eu possa abandonar esse pecado. De repente bebida, outras coisas mais, de repente até alguns pecados particulares, mas que você chegava no culto de oração, você pedia: olha, irmãos, ore por mim, né? É um pedido especial, e você sabia que era justamente para que Deus te desse força para vencer aquele pecado. Mas hoje, você não faz mais nada. Então, amado, a nossa vida, quando nós estamos assim, distantes, né, de Deus, quando nós estamos já tão envolvidos no pecado, não é isso que Deus quer que nós façamos. O grande problema é que quando nós agimos dessa forma, nós estamos nos vestindo de uma falsa religiosidade, onde a gente vem para a igreja, coloca, né, a roupa de ver Deus, coloca a Bíblia debaixo do braço, chega na igreja, de repente até julga os outros, mas a gente esquece de nós mesmos. A gente esquece daquilo, né, que os nossos pais nos ensinavam: quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 apontando para você. É uma realidade, irmãos. Nós precisamos julgar a nós mesmos, todos os dias. Vermos se a vida que nós estamos levando realmente é uma vida que condiz com o viver cristão. E se não é, nós devemos arrepender dos nossos atos pecaminosos, pedir, né, suplicar ao Senhor perdão pelos nossos pecados e pôr a nossa vida de acordo com aquilo que Deus espera que nós vivamos. Quando nós não fazemos isso, nós estamos vivendo uma vida de hipocrisia. Nós somos hipócritas. E isso Jesus combateu inúmeras vezes, inclusive nos líderes religiosos daquela época, chamando eles de hipócritas, porque o que eles falavam estava completamente contrário àquilo que eles viviam. Completamente contrário. Os irmãos se lembram, né? Inclusive quando Jesus, né, ensina ali eles sobre a falta, né, de misericórdia a qual eles tinham para com as outras pessoas. Eles estavam tão preocupados, né, com o dizimar, porque assim como nós estamos fazendo, né, fizemos neste culto, no templo ali judaico, era normal, o culto iniciava, as ofertas eram trazidas como nós estamos trazendo agora, né, nesse período de pandemia, né. Antes disso nós passamos a sálvia, mas agora nós estamos trazendo até o gasofilácio. E as pessoas saíam e vinham até na frente, como os irmãos fizeram. Isso está certo, nós devemos ofertar a Deus mesmo, amém, irmãos? Agora, esse é um ato certo, que pode ser feito de forma errada, quando nós estamos chegando aqui como eles muitas das vezes chegavam, para mostrar às pessoas que eles dizimavam, para mostrar que eles eram muito melhores, né, que eles davam muito mais em quantidade. Isso é uma atitude completamente errada, avesso àquilo que Deus espera de nós. Então, amado, era uma vida de hipocrisia.
Na realidade, eles não estavam ali, né? Aquelas pessoas não estavam ali ofertando a Deus, ofertando para o bem da obra de Deus, mas eles estavam ali ofertando e buscando a sua autopromoção. E Jesus então ensinava aqueles homens ali que eles eram sinceros, vamos dizer assim, né? Em dar tudo o que eles tinham. Isso eles faziam mesmo. De forma errada, mas eles davam tudo o que eles possuíam. De forma que Jesus disse, olha, vocês ofertam lá, vocês dizimam do cominho, do coentro, ou seja, daquelas hortaliças que basicamente quase não tem valor nenhum, né? Você chega na feira lá, com R$2, você sai com um molho daquilo lá que dá para você fazer não sei quantas refeições. Mas Jesus olha para eles e fala assim, ó, vocês são muito bons naquilo que vocês estão mostrando de aparência para as pessoas, mas interiormente falta a vocês a misericórdia para com as pessoas, o amor para com as pessoas. Então, amado, é Deus, né? Ele sonda as nossas vidas muito além daquilo que nós conseguimos ver, Ele consegue. Então, amado, o arrependimento, né? O estilo de vida cristã, uma confissão de fé sem arrependimento é justamente mera hipocrisia. O segundo filho aqui da parábola, né? Ele representa os líderes ali, fariseus, né? Do dia de Jesus, e a lição que ele mostra aqui, esses personagens, né? Nos ensina, é que nós também corremos o risco de vivermos um cristianismo só de aparência. Um cristianismo falso. Não é algo verdadeiro. E o Senhor, né, nos instrui na sua palavra, lá em Mateus capítulo 23, versículo 5, ele diz assim, vamos fazer a vontade de Deus ou não? Vamos lá, Mateus 23, uma página para frente, o verso 5. Ele diz assim, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Era o que eles faziam para demonstrar, né, uma falsa religiosidade para as pessoas. Mas e aí? A gente vive. Pergunta para você, você vive um cristianismo verdadeiro, genuíno, ou você está vivendo um cristianismo, né, de aparência? Nós, como pastores, às vezes a gente vê isso, né? Você chega na casa da pessoa, aí você chega e você vê, está tudo, né, em ordem. Coisa chique, né, demais. Os filhos muda, né, completamente. Na hora que você bate na porta da casa, de repente está aquela fuzuê lá dentro, né? Mas na hora que é o pastor, tudo acalma, as coisas encaixam no lugar, né? E muitas pessoas, né, escondem a sua vida, os seus pecados do pastor. Sabe o que eu posso fazer, irmãos? Nada. Muitas pessoas temem o pastor. O pastor não pode fazer nada. A palavra de Deus diz que nós devemos temer a Deus. Amém, irmãos? E não aos homens. Dele, eu e você, nós não conseguimos esconder nada. Nada. Por mais que de repente você pratique um pecado todos os dias, você acha assim, não, esse aqui ninguém sabe, porque esse aqui eu entro dentro do meu quarto, aí meu quarto é uma suíte, eu entro lá dentro do banheiro, olha, eu pego, está bem escondidinho lá no fundo do armário do banheiro, e aí eu pego e tal, e eu pratico esse pecado. Por mais escondido que você acha que esteja, Deus está vendo. Dele nós não conseguimos esconder. E amado, Deus, né, Ele abomina a hipocrisia. É triste, irmãos, afirmarmos, mas a atitude, né, desse segundo filho tem sido comum na vida de muitos cristãos. Muitos que se dizem, né, que são filhos de Deus, até fizeram um acordo, né, com Deus, dizendo que iriam viver para Ele, mas, no entanto, vivem para o mundo. Vivem desfrutando dos seus desejos pecaminosos, se esquecendo completamente daquele acordo qual eles fizeram com o Senhor Jesus Cristo no momento em que Ele os salvou, de que eles iriam viver para Cristo Jesus. Quem vive assim, age com hipocrisia. E precisa lembrar justamente do que Paulo, né, nos diz lá em 2 Timóteo, vamos lá rapidinho, nós estamos terminando. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19 e o versículo 20. 2 Timóteo 2, 19 e 20, olha o que Paulo diz aqui. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. Veja que ele diz no versículo 19, né? Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo.
o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se do pecado. Amém, irmãos? Se nós verdadeiramente somos filhos de Deus, nós não temos prazer em viver no pecado. No entanto, o que nós podemos ver, né, pelos ensinos das Sagradas Escrituras, é que um verdadeiro cristão, quando ele peca, é um acidente na vida dele. Não é porque ele desejava aquilo, não era porque ele arquitetava aquilo, mas aquilo ali aconteceu, foi um momento da sua fraqueza. Enquanto que o falso cristão, ele vive realmente nas práticas do pecado, porque ele ainda não é salvo, ele ainda não foi liberto do pecado. Mas aquele que entregou a vida a Jesus, foi salvo por Cristo Jesus, ele também foi liberto do poder do pecado. Amém, irmãos? Foi liberto. E ele não vive, ele não precisa viver de aparência, ele está realmente vivendo uma vida sincera diante de Deus. Mas olha que Paulo ainda diz no versículo 20, ele nos chama a atenção de que numa mesma casa há vasos para honra e vasos para desonra. Aí a pergunta é, que tipo de vaso na casa de Deus você tem sido, né? Que tipo de vaso no reino de Deus você tem sido? Será que você tem sido realmente um instrumento, né, que traz glória ao nome de Deus? Ou você tem sido aquele que está vivendo, né, e trazendo realmente prejuízo ao reino de Deus? Há pessoas, né, assim que vivem um cristianismo meramente aparente, porque ainda de fato não se arrependeram genuinamente. Era o caso dos líderes religiosos aqui que Jesus está combatendo aqui no nosso texto. Eles eram, apesar de líderes religiosos daquela época, eles não tinham arrependido diante de Deus ainda. Diferente dos fariseus e publicanos. Por isso que na explicação da parábola, né, no versículo 31 e 32, olha o que Jesus diz, ele diz assim, qual dos dois fez a vontade do Pai? E disseram eles, o primeiro. Veja bem, Jesus fez a parábola, contou a parábola, fez uma pergunta para pegar eles mesmos e eles caíram, né? Olha, primeiro. E Jesus então começa a explicar e Jesus diz assim, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Jesus está dizendo, apesar do seu conhecimento, apesar dessa religiosidade falsa a qual vocês estão vivendo, aqueles que vocês desprezam, que são os publicanos e as meretrizes, eles estão entrando adiante de vós no reino de Deus. Eles de fato se arrependeram. Apesar dos seus pecados, eles entenderam a sua situação, arrependeram-se diante de mim. E olha o versículo 32, ele diz, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. João apresentava justamente o evangelho qual ele pregava era de arrepender. Arrependei-vos, e cada um de vós sede batizados. Veja que era o evangelho ali, o anúncio, né, a mensagem principal. Ainda hoje, amado, nós pregamos também esta mensagem, amém? Nós estamos mostrando às pessoas que elas são pecadoras, que elas precisam de Cristo, que elas precisam arrepender de seus pecados, entregarem as suas vidas ao Senhor, viver para a causa de Cristo. É isso. E olha que o texto continua dizendo, versículo 32, ele diz, vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Que triste, né, irmãos? Conhecedores das Sagradas Escrituras. Até mesmo seguiam os ritos religiosos. Buscavam praticar a lei, né? E dentro, vamos dizer, a sociedade praticava com maestria, né? Ainda que com falhas, porque nenhum homem é capaz de cumprir a lei. Mas, no entanto, Jesus está dizendo aqui, ó, mas vocês têm o coração de vocês duro. E vocês vão para o inferno, apesar da sua religiosidade, porque vocês não se arrependem. E que triste, irmãos, é que muitas pessoas estão vivendo, né, nesses dias, uma vida de hipocrisia religiosa. Estão todos os dias dentro da igreja, estão dizimando, estão até trabalhando pela causa de Cristo. Mas quando partirem deste mundo, ou na volta de Cristo Jesus para o arrebatamento da igreja, vão ser lançados, né, no lago de fogo, justamente porque vivem uma vida hipócrita. Ainda não se arrependeram genuinamente diante da presença de Deus. Amado, uma confissão de fé acompanhada de genuíno arrependimento produz obediência à vontade de Deus. E é isso que Jesus está ensinando eles. Apesar de eles serem pecadores, os publicanos e as meretrizes, eles se arrependeram e eles estão buscando viver agora uma vida de obediência à vontade de Deus. E nós vemos isso, né, em vários exemplos
de pessoas que realmente arrependeram dos seus pecados, né? Entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. E um exemplo aqui que eu gostaria de deixar, pelo menos, né? Zaqueu, o coletor de impostos. Foi um homem que ele olhou a sua vida, reconheceu o seu pecado, arrependeu-se diante de Cristo Jesus, recebeu de Jesus a salvação e houve uma mudança de vida naquele homem. Nós poderíamos citar, né, muitos outros aqui, nosso tempo não nos deixa, mas veja, amado, que sempre que alguém se arrepende diante de Cristo, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, a sua vida é transformada. Não dá para dizer que é de Cristo e viver nas mesmas práticas. Então, a receber, né, a ordem do Pai, o primeiro filho disse, não quero, mas ele arrependeu. Essa é justamente a nossa natureza pecaminosa. Quantas vezes, né, nós lemos nas Sagradas Escrituras, nós vemos aquilo que Deus deseja que nós façamos, mas interiormente, no nosso estado pecaminoso ali, do nosso corpo, nós não queremos praticar, nós nos revoltamos. Há, inclusive, aqueles que chegam para a igreja e, de repente, o pastor aqui está pregando, ou qualquer outro pregador, e Deus, então, está falando contra um pecado, né, que ele está cometendo, que ele deve mudar aquela forma de agir, e às vezes a pessoa sai até brava com o pastor, sai brava com o pregador, bravo com Deus. E muitos saem mesmo bravos. Alguns chegam ao ponto de nem voltar mais. Ou até voltam, mas não tem nenhuma mudança de vida. Mas aquele que realmente é um filho de Deus, que está vivendo, né, em obediência à palavra de Deus, ele pode até ficar bravo no primeiro momento, ficar nervoso com a situação, mas depois ele sai e ele continua repensando naquilo, e ele pensa, não, essa realmente é a vontade de Deus, olha tudo que Deus fez por mim, deu a sua vida na cruz por mim, não, realmente eu tenho de mudar a minha vida para a glória de Deus. E há uma mudança, Então, amado, arrepender-se é isso, é deixar para trás a injustiça e seguir a retidão, amém? O arrependimento genuíno é uma mudança completa de direção, é 180 graus. Você vai no sentido oposto. Você estava caminhando aqui rumo ao pecado, agora você vai caminhar 180 graus, diferença. Outro caminho, é outro segmento, são outras atitudes. Não dá para dizer que se arrependeu e continuar nas mesmas práticas. A palavra de Deus diz que o arrependimento, né, genuíno, ele gera vida. Amém, irmãos? Mas o arrependimento do mundo gera morte. Porque no mundo as pessoas não se arrependem. Elas têm remorso. Elas não mudam de direção. Mas o cristão, ele tem a sua vida mudada pelo Espírito Santo de Deus e pela sua palavra. Muda-se completamente a forma de vida. Aprendemos ainda aqui que a atitude, né, desse segundo filho, do primeiro filho, né, que arrependeu-se, ele não apenas disse, estou arrependido e pronto, né, deixou, e mesmo assim não foi, mas houve, né, essa mudança de direção. Ele foi trabalhar na vinha. Apesar das suas primeiras palavras não terem sido palavras boas, palavras educadas com o seu pai, né, pelo contrário, olha lá comigo o versículo 29, né, ele responde, não quero. Ele foi curto e grosso, né? Filho, vai trabalhar na vinha, não quero, pai. Pronto. Foi curto e grosso. Mas houve, né, o arrependimento, houve uma mudança de direção. Terceiro e último ensino que o Senhor Jesus nos traz aqui nessa parábola é que Deus, ele derrama a sua graça imensurável sobre todos os homens. Amém, irmãos? Apesar, lembra, o grupo aqui, do primeiro filho, simbolizando os publicanos, as meretrizes, o povo que era realmente deixado de lado, né? Não tinha valor nenhum naquela sociedade, naqueles dias. Mas Deus, ele derrama o valor imenso sobre qualquer ser humano. Amém, irmãos? Por pior que de repente seja aquela pessoa aos olhos da sociedade a qual ele está inserido, Deus o ama. Deus derrama a sua graça sobre ele, se assim ele quiser. Então, essa parábola ainda nos revela, né, como é grande, a graça e a misericórdia de Deus para com os pecadores arrependidos. Aquele filho que disse não fazer a vontade de Deus, mas depois arrependeu, fez. Ele recebeu do Senhor ali o perdão, ele recebeu ali do Senhor também a vida eterna. É justamente isso que os fariseus e os publicanos receberam. Por conta do seu arrependimento, eles receberam a vida eterna por Cristo Jesus. Amém, irmãos?
Arrependimento genuíno. Muitas das vezes curava as pessoas, dava ali a elas a salvação, e a palavra que seguia da sua boca era: vai e não peques mais. Jesus mostrando justamente isso, que aquele que recebe Cristo Jesus como seu Salvador deve viver uma vida santa. Amém, irmãos? Viver uma vida santa. A graça de Deus é aquilo que se manifestou na nossa vida através, do amor de Deus. É aquilo que deu a nós a salvação quando nós nos arrependemos genuinamente diante da presença dEle. E é aquilo também que Deus quer derramar sobre as pessoas à nossa volta. Então Deus aqui nos ensina que a sua graça é imensa. Está sobre todos os homens. E que nós, como igreja, nós não devemos viver de forma hipócrita. Até mesmo buscando pessoas, não, essa aqui vai para dentro. Não, essa aqui a gente nem prega o evangelho. Pelo contrário, assim como Deus demonstrou a sua graça a todos os homens, nós também devemos levar o evangelho a todos os homens, para que todos se arrependam, para que todos conheçam a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém, irmãos? A parábola aqui nos ensina que até mesmo o pior dos pecados não excluirá do céu nenhum pecador arrependido genuinamente diante de Cristo Jesus. Amém? Nenhum sequer. Então veja, amado, Deus, Ele é misericordioso, Ele tem prazer em perdoar pecadores arrependidos. Desde que haja um arrependimento genuíno, Deus está sempre pronto a perdoar. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Então, veja, concluindo, Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Era o que os líderes religiosos daquela época não entendiam. Eles fizeram ali um perfil daquelas pessoas que deveriam estar dentro da comunidade judaica, daqueles que poderiam fazer parte da sua religião, e eles então fizeram um outro perfil, onde que aquelas pessoas que se enquadrassem nesse segundo perfil, essas pessoas não deveriam nem mesmo ter a oportunidade, se quisessem, de mudança de vida. Pelo contrário, já estavam condenados aos olhos dos líderes religiosos daquela época. Mas Jesus não fez isso, Jesus ele veio chamar justamente os pecadores ao arrependimento. Foi isso, inclusive, quando nós estudamos a parábola do médico, foi justamente isso que Jesus ensinou ali. Quando ele disse que ele não veio para os sãos, mas ele veio para aqueles que estavam enfermos. Ou seja, os pecadores mesmo. Pessoas como eu e você, como todos os homens sobre a face da terra. Todos nós, aos olhos de Deus, somos pecadores. E pronto, acabou. Amém, irmãos? Não tem diferença para Deus. Todo homem é pecador. A única diferença se dá quando o pecador se arrepende e entrega sua vida ao Senhor Jesus. Aí nós somos pecadores salvos pela graça de Cristo Jesus. Amém? É a diferença em que existe. Então, amado, nós precisamos desprezar o pecado, confessá-los, abandoná-los, a fim de alcançar misericórdia diante de Deus. Amém? É justamente isso. Porque mesmo que nós somos salvos, mas nós vivemos na prática do pecado, nós estamos desagradando ao nosso Deus. E nós seremos passivos, sim, de arcarmos com todas as consequências dos pecados aos quais nós cometemos. Ah, pastor, mas Deus não nos perdoou todos os nossos pecados? Sim, Ele perdoou. Mas quando nós cometemos os pecados aqui nesta vida, nossos pecados estão perdoados, mas há consequências em cada um dos nossos atos pecaminosos. E nós vamos arcar com estas consequências. A graça de Deus é maior para te alcançar e perdoar você. Caso você se arrependa de todo o coração, Deus está pronto para te perdoar. A graça dele é muito maior do que o seu pecado. Lembre-se, lá nas palavras de Jesus, lá em Lucas 5,32, diz, não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. É justamente isso que Deus quer fazer. Então, amado, se você tem vivido uma vida tal como os líderes religiosos aqui que Jesus nos ensinou nessa manhã, tem vivido uma vida de hipocrisia religiosa, arrependa-se. Mude a sua vida. Faça realmente que a sua vida seja uma vida genuinamente cristã. Amém, irmãos? Que as pessoas possam ver realmente Cristo através de você. É isso que Deus espera de nós. Que nós sejamos o retrato de Cristo. Que nós possamos ser, de fato, os cristãos, que apesar de um nome para nós, como dando algo de grande, significa justamente um Cristo menor, ou seja, alguém que é aparência de Cristo Jesus.
É isso que Ele espera de cada um de nós. E olha só, né? Isaías, nós vamos ler o último texto desta manhã. Abra lá em Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1, 18, e nós estamos terminando. Isaías 1, 18 diz assim: Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Veja, amado, Deus está pronto a perdoar os nossos pecados. Se nós chegarmos diante dele genuinamente arrependidos. E realmente Deus quer, e cada um de nós aqui, é que nós venhamos nos arrepender, talvez desta vida falsa, né, hipócrita, a qual nós estamos levando, um cristianismo falso, e viver genuinamente diante da presença dele. E amado, com certeza, não só a nossa vida será diferente se nós assim fizermos, como a nossa igreja será diferente. Nós vamos começar a viver aquilo que nós já conhecemos das Sagradas Escrituras. E em todos os momentos, né, da igreja, quando o povo se propôs a viver aquilo que Deus disse na sua palavra, quando o povo se propôs a obedecer a palavra de Deus, Deus fez maravilhas por meio do seu povo. Amém? Que Deus nos ajude, que nós possamos ser cristãos sinceros. Vamos nos colocar de pé e vamos orar, encerrando o culto nesta manhã. Oremos. Santíssimo Deus, Senhor, nós te agradecemos pelo tempo qual o Senhor nos permitiu termos na tua casa. E, ó Pai, queremos neste momento suplicar ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, perdoa os nossos pecados. Inúmeras vezes nós temos sido falhos em obedecer a sua palavra. Inúmeras vezes também temos sido hipócritas, mostrado às pessoas à nossa volta aquilo que, na verdade, nós não somos. Mas nós suplicamos, ó Pai, o seu perdão. E também, ó Pai, rogamos ao Senhor que o Senhor fortaleça o nosso espírito. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude a sermos verdadeiros cristãos, que nós possamos aplicar as verdades as quais nós já conhecemos, as verdades bíblicas, as verdades eternas em nossas vidas. Para que o mundo aí fora possa ver ao Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Para que eles até mesmo possam ter sede, fome, sede, ó Pai, da água da vida, qual é Cristo Jesus, e do pão da vida, qual também é o teu Filho Jesus. Para que eles possam, ó Pai, arrepender dos seus pecados e entregar as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. E também, ó Pai, para que nós sejamos abençoados por sermos obedientes à tua palavra. Abençoa, ó Pai, a cada um de nós. Ajuda-nos a reconhecermos as nossas falhas e a mudar a nossa forma de vida para a glória do teu santo nome. Pedimos agora, ó Pai, que o Senhor nos despeça também para os nossos lares, protegido, amparado pelas suas santas mãos. E que nós possamos viver todo esse dia, ó Pai, na tua presença, glorificando e exaltando ao seu santo nome. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Muito bem, irmãos, assim nós encerramos o nosso culto. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um até hoje à noite, né, às 19 horas. Deus abençoe.